Então tá bom, então vamos à palavra de hoje. Você abra sua Bíblia, segunda carta de Pedro, abra aí. E nós vamos ler versículos 1 até o versículo 3. Segunda carta de Pedro, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim. Agora você preste bastante atenção. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, leia e entenda. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora preste atenção, e muitos, não poucos, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, olha lá, será infamado o caminho da verdade. E também movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Vou ler de novo. Também movidos por avareza, farão comércio de vocês, comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos orar? Pai querido, Deus que cuida de nós, que quer que conheçamos a verdade, nós queremos te adorar, Senhor. E estamos diante da tua palavra, Senhor. E aqui está o coração deste povo e o coração de quem irá nos assistir também pela internet. E nós precisamos muito que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor. O Senhor venha trazer revelação da tua palavra, clareza. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade conhecida vos libertará. Então traga clareza, revelação, que os véus do coração, o véu da religião, seja removido por inteiro, Senhor. E venhamos neste culto ter aquela manifestação do teu Espírito no nosso espírito, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Assim oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a principal função do pastor? Qual é a principal função do pastor? E eu vou responder para você. A principal função do pastor é proteger e guardar o rebanho. Proteger e guardar o rebanho. É responsabilidade do pastor cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas não significa que ele vai estar atrás delas o tempo todo, controlando a vida delas, indo na casa delas todo dia. Não. Cuidar das ovelhas significa que ele tem que ensinar a palavra. Ele tem que proteger as ovelhas falando a verdade, ensinando a verdade, instalando a verdade no coração e na mente de todas aquelas pessoas que Deus lhe confiou. Quem é que vai à luta? Você não vai encontrar nenhuma vez na Bíblia um exército de ovelhas lutando contra os lobos. Não. Você não vai ver nenhuma vez na Bíblia um exército de ovelhas lutando contra leões. Mas quem é que luta contra o lobo e contra o leão? Não são as ovelhas. É o pastor. Quem é que enfrenta o lobo e o leão? Não são as ovelhas. As ovelhas têm que ser protegidas, guardadas, cercadas, cuidadas. Agora, quem enfrenta, como Davi disse, quando veio o lobo pegar as ovelhas e o leão, ele levantou e matou tanto um quanto o outro. Quem foi enfrentar as ovelhas? As ovelhas que Davi guardava. Foi ele, que era pastor de ovelha. Então quem é que enfrenta o lobo ou o leão? É o pastor, não são as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas têm que ser protegidas, guardadas, cercadas.
tem que se sentir seguras. O Salmo 23 fala o quê? Entre outras coisas, é o Salmo da ovelha e do pastor. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quem é que leva as ovelhas aos pastos verdejantes? É o pastor. Quem é que leva as ovelhas às águas tranquilas? É o pastor. Quem é que traz refrigério para a alma da ovelha? O que é o refrigério para a alma? O que é um refrigerador, né? Você pega lá um alimento, põe lá no refrigerador uma bebida, aquilo sai geladinho, refrigerado, conserva. O que é uma alma refrigerada? É uma alma que está em paz, segura, não está em desespero, não está em conflito, ela está segura. A ovelha fala: refrigera a minha alma. Essa é a função do pastor. Agora, como é que o pastor protege o rebanho? Ensinando as ovelhas, ensinando, pregando, falando a verdade. Não é monopolizando, fazendo da igreja uma massa de manobra, explorando a igreja, enganando, fazendo que a igreja faça o que ele quer. Não, mas é ensinando a verdade, protegendo, cercando, lutando. Como é que ele luta? Falando, ensinando o máximo que ele puder. Porque o que torna uma ovelha segura, uma ovelha saudável, uma ovelha protegida, é o conhecimento da verdade que ela tem dentro do coração dela. Agora, você quer ver uma ovelha confusa? É aquela ovelha que está numa igreja que não se ensina nada, só tem revelação, profecia, inventam um monte de campanha, um monte de coisa e não ensinam nada para ninguém. Então essas ovelhas são todas confusas, inseguras, elas não sabem nem em que acreditam. Mas quando a igreja é ensinada, cuidada, cercada, protegida com a palavra da verdade, então o rebanho está em segurança. Então eu quero praticar isso com vocês hoje, né? Você deve ter visto na mídia um vídeo que nesses últimos 10, 15 dias está correndo aí pelos WhatsApp, pelo YouTube, para todo lado. Um pastor fazendo uma pregação. E eu recebi esse vídeo, passei para alguns também. E ele está lá num culto com aquela, sabe aquela roupa branca que põe, que parece judeu, que vem aquelas mangas assim, não é? Parece que é, mas não é. Ele está vestido daquela forma. Ele está lá empolgado na sua pregação. E eu separei aqui algumas frases daquilo que ele estava falando para proteger você e proteger também, libertar aquele que nos assiste pela internet. Então ele está lá empolgado. O que ele estava falando? Você que tem moto, carro, caminhão. Ele estava assim: tudo pago, tinha que ser pago. Sacrifica aqui no altar, sacrifica. Você que tem carro, moto, caminhão, sacrifica. Não somente isso, mas sacrifica também o teu salário, a tua renda, as tuas propriedades que Deus já pediu. E ele diz, né? Deus está te chamando para um sacrifício, para um desafio. E ele está falando assim, empolgado, treinado, com uma boa dicção, uma boa expressão. E ele vai dizendo: Deus vai te dar dinheiro para comprar uma Lamborghini. É isso que ele está falando. Então ele está dizendo o seguinte: olha, pega seu caminhão, você tem um caminhão, tem um carro, tem uma casa, tem uma moto, está pago. Deus está te chamando ao sacrifício. Se você fizer isso, Deus vai te dar dinheiro para comprar uma Lamborghini. Essas são as frases principais. Olha as outras, não leve a mal. O que mais ele está dizendo? Deus te chama você agora para um desafio. Deus está te chamando. Tem 300 pessoas aqui que vai pegar esta porcaria do seu carro, pode ser de 10, de 20, de 30, de 80 mil, e vai sacrificar, né? Aí ele diz assim: vai tocar no chifre do altar do bronze. Onde ele estava tinha um altar de bronze que tinha um chifre lá. Agora não sei de quem era o chifre. E olha o que ele está dizendo. Isso que eu quero que você entenda. Você vai sacrificar, você vai tocar no chifre do altar de bronze. Aí depois do lado tem o termo de transferência do seu carro, que você vai
deixar ali, já assinar o termo de transferência. E aí vem a frase impactante: se eu sou homem de Deus, porque eu sou homem de Deus, eu vou imitar, porque eu sou homem de Deus, e o homem de Deus quando fala vai se cumprir. Aí vem a frase impactante: eu sou homem de Deus. E se o homem de Deus fala, os coitados, os fraquinhos, os que não pensam na igreja, vão acreditar, porque ele falou que tem que fazer isso, vai se cumprir. Será que vai? Será que vai? Será que Deus vai apoiar isso que ele está dizendo? Ou é coisa da denominação da igreja dele? E depois ele diz o seguinte: você precisa fazer algo que chama a atenção de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que você pegando seu caminhão, sua moto, seu carro, sua casa, sua propriedade e pondo no altar como sacrifício, você vai chamar a atenção de Deus para você. Deus vai olhar para você e falar: olha o que essa pessoa fez, vai ficar admirado com o que você fez. Você acha que isso vai chamar a atenção de Deus? Vai chamar a atenção da organização, mas não de Deus. Sabe o que chama a atenção de Deus? A única coisa que chama a atenção de Deus é o Cristo crucificado, o Filho dele que morreu na cruz. Isso chama a atenção de Deus e chamou a atenção de Deus. É isso que chama a atenção de Deus. Essa prática chama a atenção da liderança da igreja, mas não de Deus. E depois ele continua dizendo: um rapaz apostou no pôquer. Olha só o que ele diz: um rapaz apostou no pôquer a sua Lamborghini. Olha só a frase: um rapaz apostou no pôquer a sua Lamborghini. E você não tem coragem de apostar no altar. Você não tem coragem de apostar no altar o seu sacrifício, como se você pegar o seu caminhão, sua moto, sua casa, seu rendimento, seu salário, apostar no altar o seu sacrifício. Vocês estão entendendo? Que coisa vazia, meus irmãos. Que coisa que não é o evangelho. Que coisa que explora as pessoas, que engana as pessoas, que falam que são homens de Deus, que é a igreja, mas a finalidade principal é isso que acabamos de ler, que Pedro escreveu. Vou ler de novo e depois nós vamos trabalhar em cima dessa palavra. O que Pedro fala? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Quem é o falso profeta? O que profere um monte de coisa falsa. Assim também haverá entre vós. Agora ele traz para a igreja: haverá entre vós, no meio daquilo que se diz igreja, vai haver o quê? Falsos mestres que introduzirão dissimuladamente. O que é dissimular? Eu vou ler para você, vai lá no Aurélio e veja. É ocultar, encobrir com astúcia, é fingir, é disfarçar. Então o que Pedro está dizendo? Que haverá no meio de vós falsos mestres que dissimuladamente, com astúcia, com malandragem religiosa, né? com fingimento, com disfarce, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Aquilo que eles pregam e o que eles fazem são mentiras, não é o evangelho, e vai trazer destruição para a igreja, para a vida das pessoas que estão envolvidas nisso. O que mais ele diz? Ele diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não são poucos. Ele está dizendo que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eles vão conseguir arrastar multidões atrás dele. Muita gente, não poucos, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Agora o que vai acontecer com o verdadeiro evangelho? Olha lá. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Por causa desse tipo de prática, desse tipo de gente, desse tipo de coisa que se diz igreja, mas não é. Vai trazer uma má fama, porque todo mundo vai olhar e vai ver que pratica-se um comércio, que tudo gira em torno do dinheiro, que a igreja virou empresa, não igreja. E o caminho da verdade, o caminho de Jesus Cristo, o caminho do evangelho vai ter uma má fama. Os de fora vão ver e vão falar: olha que essa gente só está interessada em dinheiro. Vão infamar o caminho da verdade, vão trazer uma má fama no caminho da verdade. E o que ele diz mais?
E também movidos por avareza. O que é avareza? Que é o amor ao dinheiro. Eles são movidos por isso. Nas pregações deles, eles só falam em prosperidade, em coisas grandes, em dinheiro, em conquista. Nos seus testemunhos só falam em dinheiro, em sair do vermelho, grandes carros, grandes compras. É isso, meus irmãos. E movidos por avareza. Só que para você ter essas coisas, você que tem que dar tudo que tem lá. Você está entendendo? Você tem que sacrificar tudo que você tem lá. Você tem que dar o teu caminhão, tua moto, tua casa, teu carro, teu salário lá, na mão deles. Essa é a condição. E movidos por avareza, farão comércio de vós, comercializarão a fé. Eles vão fazer da igreja um comércio, uma troca. Você me dá o teu dinheiro e eu te prometo as bênçãos. É o tempo todo assim. Farão comércio de vós com palavras fictícias. O que é palavra fictícia? São palavras que criam uma ilusão, trabalham na imaginação da pessoa, cria uma ilusão na mente dela, ilude a pessoa. A pessoa iludida faz aquilo que eles querem, cria ilusão na cabeça delas, ilusão na mente delas. A palavra fictícia é criar um cenário, um teatro, mover as emoções das pessoas e as pessoas vão fazer aquilo que eles querem que faça. Mas tudo aquilo é uma farsa. E também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Agora presta atenção. Para eles o juízo lavrado a longo tempo. Um juízo a longo tempo. Longo tempo, não é uma coisa de imediato. Longo tempo, não tarde, a sua destruição não dorme. Então quero trabalhar um pouquinho neste culto, nesta noite, com esse pensamento, porque, meus irmãos, é impossível você que ama o Evangelho, que gosta da verdade, essas coisas mentirosas não mexer com o teu interior, né? Não trazer angústia e tristeza de ver tanta gente sendo explorada em nome da fé, em nome de Deus. Então vamos ver algumas coisas da palavra de Deus que fala a respeito disso. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 11. A função do pastor é proteger o rebanho. Quando o pastor ensina e luta, ensinando, trabalhando, isso é cansativo, custoso, mas ele vai conseguir formar ovelhas seguras, que não são mais enganadas, que conhecem a verdade, que se sentem seguras e protegidas. Quando o pastor não faz isso, ele expõe ao rebanho a acreditar em qualquer coisa e viver em confusão, viver confuso. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, deixa eu chegar lá rapidinho. O que Paulo está dizendo? Versículo 13 e 15, presta atenção. Depois você lê o capítulo inteiro. Porque os tais são falsos apóstolos. Olha como Paulo os qualifica. Obreiros fraudulentos. Obreiros que trabalham na fraude. Obreiros fraudulentos. Eles se transformaram em apóstolos de Cristo. Transformando-se em apóstolos de Cristo. E depois Paulo fala uma coisa muito importante, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nossa! Que coisa! Esses falsos apóstolos se transformam em apóstolos de Cristo. Eles estão com a Bíblia na mão, estão falando em nome de Deus, estão lá lendo coisas da Bíblia, mas não pregam a obra da cruz, eles ocultam isso. Se transformam em apóstolos de Cristo. E agora ele diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz. O que é um anjo na Bíblia? É um mensageiro que traz uma mensagem. Então o diabo se transforma em anjo de luz e é um mensageiro. Você enxerga isso comigo ou não? Né? E que mais ele diz? Não é muito, pois, que os seus ministros... Paulo está dizendo que o diabo tem ministros, pessoas que trabalham para ele dentro da igreja em nome da religião. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça.
Então você vê uma pessoa com a Bíblia na mão, lê um texto, principalmente do Velho Testamento, cria uma palavra fictícia na cabeça da pessoa em nome de Deus, é movido por avareza e tem lá no fundo uma segunda intenção: fazer comércio com a fé das pessoas. A igreja dele não é mais igreja, virou uma empresa que tem que dar um lucro mensal, os valores são até estabelecidos entre eles. E os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Estão com a Bíblia na mão, parece que são verdadeiros pastores, verdadeiros mestres, mas lá por trás, lá por dentro, eles são outras pessoas, tem uma outra intenção no coração. Vocês estão entendendo isso ou não? Então vamos lá, já leu aqui, vou ler de novo. Versículo 13: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Agora, meus irmãos, tudo tem um fim, uma hora tudo vai acabar. Presta atenção, uma hora tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Agora, olha o fim que Paulo fala, olha. O fim deles serão conforme o que eles fizeram, conforme as obras deles. O fim deles serão conforme o que eles fizeram. O juízo lavrado a longo tempo. Deus está dizendo que é longo tempo, não é uma coisa que acaba de imediato. Tem um período longo, mas vai vir a longo tempo. E o fim deles será conforme as suas obras. Agora, vai ali para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ver uma coisa que Jesus Cristo fala sobre os falsos apóstolos, falsos mestres. E a partir do versículo de número 15, ele diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele diz assim, que você tem que ter cautela, cuidado, examinar as coisas, pensar, enxergar. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados. Então, eles vêm disfarçados. Qualquer um que vê um indivíduo com a Bíblia na mão, seja de camisa branca, de paletó e gravata, pode pôr aquela coisinha na cabeça, aquele manto aqui para parecer judeu, está com a Bíblia na mão, parece que é de Deus. Parece que é de Deus, está com a Bíblia na mão, qualquer um vai identificar como um cristão, como alguém que vem de Deus, que está com a Bíblia na mão. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Disfarçados de quê? De ovelhas. Agora, por dentro, olha que Jesus Cristo fala, isso que eu quero que você veja. Por dentro, lá dentro, são lobos roubadores. Então eles vêm com aquele jeitinho, aquela educação, aquela fala, né? Aquele jeito com a mão. Vocês entendem? Mas por dentro, eles estão um bom disfarce. Por dentro são lobos roubadores. Quando o lobo ataca uma ovelha, o que o lobo faz? Ele estraçalha, ele mata, ele come a ovelha. Porque ele é violento, ele se alimenta da ovelha. Então Jesus está dizendo, olha, Jesus dizendo, é verdade. Eles vêm disfarçados de ovelha, mas dentro tem uma violência. Dentro são lobos roubadores, eles têm o hábito de roubar, de tomar as coisas das pessoas. Está escrito isso aqui, tá? Dentro são lobos roubadores. O lobo não se preocupa se a ovelha está ferida, se está doente, se está caída, se está com a perna quebrada. Ele vem para devorar ela, tirar a vida dela. Ele não tem misericórdia no coração. O indivíduo desse, que pode mexer com a emoção de alguém que tem lá um carrinho de 20 mil reais, pagou um sacrifício, pode dar aquele carro na emoção, no choro da música, daquele teatro todo.
e depois aquilo fazer uma enorme falta, atrapalhar a vida dele, trazer problema sério para ele. Ele não está preocupado com isso. O que ele quer é que aquilo seja posto no altar e oferecido em sacrifício. O dano que a pessoa pode ter, ele não está interessado. Ele pregou que ela vai ter dinheiro para comprar uma Lamborghini. Ele nem pensa se a pessoa vai sofrer, se vai fazer falta, se tudo que ela deu, o 13º salário, ela vai ficar sem pagar conta amanhã. Ele disse, porque é homem de Deus, que Deus vai dar dinheiro para ela comprar uma Lamborghini. E vai se cumprir porque ele é homem de Deus. Mas o dano da ovelha, ele não está nem aí para ela. Não está nem aí se ela vai precisar de um arroz, de um feijão. Se ela vai ficar sem pagar uma conta, porque sacrificou o salário dela, sacrificou o aluguel, que eles pedem isso. Sacrificou tudo no altar e a prosperidade não veio. Aí vai falar alguma coisa, vai dizer assim, você teve fé para dar, mas não teve fé para receber. Se vira. Eles vão falar isso. E como falam? Por dentro são o quê? Então presta atenção, queridos. Quem prega, quem é pastor, é liderança, primeira coisa, ele tem que saber depender de Deus. Para ele chegar a ser pastor, ele já passou no passado muitas coisas de treinamento para ele aprender. Aprender a ter um pouco, aprender a ter nada. E a melhor lição é aprender a não ter nada. Porque é dolorido você não ter coisas. E viver pela fé, ser fiel a Deus, quando não tem quase nada. Por quê? Porque você vai ser disciplinado com as coisas pequenas, você vai ser disciplinado com a dificuldade. E depois você vai entender lá na frente, quando você encontrar pessoas passando por aquilo que você passou, você vai ter um coração sensível para tentar poder ajudar se puder. Então, é um grande treinamento, às vezes ter falta de alguma coisa, às vezes ter um período sem dinheiro, passar aperto, mas ser honesto, não enganar ninguém, não explorar ninguém. Para chegar um dia a falar e cuidar das pessoas, você tem que ter passado por uma caminhada de treinamento dado por Deus. E quando Deus lhe confiar pouco ou muito de pessoas na mão, você tem que respeitá-las e nunca explorá-las em nada, enganá-las em nada, vê-las como objeto de consumo do que elas têm. Porque se você vê as pessoas como algo comerciável, o que você pode tirar delas, o seu coração não é reto diante de Deus. Você tá manchado, você vai cair para uma heresia destruidora sem fim, vai cair. E manter as pessoas em liberdade. Ninguém da igreja é massa de manobra. É para ser explorado, enganado. A liderança não pensa por vocês. A liderança é o que dá o alimento, mais nada, não é melhor que vocês. Você entende isso ou não? Tem que ser isso. A igreja é livre, liberta por Jesus. Não pode ser um monte de gente capturada por certa liderança que torna escravo dela. Braço é serviço gratuito, entende? Não pode ser. E como eles são por dentro lá, mas por dentro são lobos, roubadores. Aí Jesus Cristo fala, pelos seus frutos conhecereis. Então você vê um indivíduo desse numa igreja, e está aí na internet, pedindo tudo que a pessoa tem, tentando tomar tudo que a pessoa tem, casa, carro, moto, prometendo que vai ter dinheiro para comprar uma Lamborghini. Olha o lobo roubador. Pelo fruto, por aquilo que ele está falando, você conhece o que está dentro do coração dele, como ele foi treinado pela empresa na qual ele é um empregado, a trabalhar assim e tomar o que a pessoa tem. É o lobo roubador, pelo fruto. Por isso que eles falam, vocês vão ver quem eles são. Quem eles são, é fácil de identificar. Depois ele diz, pelos seus frutos conhecereis, colhe-se porventura uvas de espinheiros e figo de abrolhos? Não. Assim toda árvore boa produz fruto bom, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os
conhecereis. Então olha o coração dessa gente. Quando você vê essa gente, lembra disso, lobos roubadores. Lobos roubadores, são violentos, são ladrões por dentro. Aí ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora ele fala uma palavra que tem atravessado os séculos. Olha o que ele diz: muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor. Porventura, olha, 3 coisas muito comuns. Porventura não temos profetizado em teu nome? Não temos expelido demônio em teu nome? Em teu nome não temos feito milagres? Profetizar, expelir demônios, lidar com demônio e fazer milagres. 3 coisas. E o que Jesus diz para ele? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Jesus não disse que eles não fizeram essas coisas, fizeram. Mas Jesus disse que nunca os conheceu. Ele fala assim, apartai-vos de mim, vocês que praticam o quê? A iniquidade. Então esse tipo de quadro que eu falei para você, isso é praticar a iniquidade. Isso é coisa iníqua, de exploração, de engano, não tem nada a ver com o evangelho. Apartai-vos de mim. Olha, eles profetizaram, sou homem de Deus, o que eu falo, se eu falei vai acontecer, sou homem de Deus. Quem garante que vai acontecer o que ele vai acontecer para ele, porque você vai dar para ele vai. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então o que eles estavam praticando era coisa iníqua, coisa suja, iniquidade, em nome de Deus. Talvez numa igreja muito bonita, cheia de luz, praticando a iniquidade. Você entende isso? Você chegou a ver esse vídeo ou não? Uma boa parte viu, né? E se você não viu, vê lá nas pregações, meu WhatsApp, depois liga para mim, eu mando tudo para você. Vamos espalhar isso no Brasil inteiro. Sim ou não? Sim. Então vamos a outro texto, vamos ver o que João, 2 de João, lá no finalzinho, 1ª, 2ª, 3ª de João, lá quase em Apocalipse. Segunda de João, vamos ler. Versículo 8. Só tem 13 versículos. Versículo 8. Acautelai-vos. Jesus Cristo disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha que João fala, acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Agora presta atenção. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? Doutrina de Cristo é contar a história de Moisés? Não. Doutrina de Cristo é falar sobre Gideão? Não, aquilo ali é judaísmo. Doutrina de Cristo é contar a história de Noé. Aquilo é muito bonito. Noé creu em Deus, Deus salvou ele do dilúvio, mas não é. Não é a doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? Quando Cristo vem ao mundo, estabelece a nova aliança no sangue dele. A doutrina de Cristo são as cartas de Paulo, de João, de Tiago, de Pedro. Isso é a doutrina de Cristo. É o que Cristo fundamentou na igreja. É o ensino para a igreja, o ensino da nova aliança. Tomamos a ceia e dizemos, este cálice é o novo testamento no meu sangue. É a doutrina de Cristo, é o novo testamento selado no sangue dele. Isso é a doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, presta atenção, não tem Deus. Pastor, e se eu contar a história de José foi linda, os irmãos queriam matar ele, jogaram ele numa cisterna, depois venderam ele como escravo, ele passou por cada tentação, depois Potifar pôs ele lá na cadeia, aí ele teve a revelação do sonho, aí ele foi o segundo homem, tudo muito bonito, muito bonito, mas não é a doutrina de Cristo. Não adianta eu perseverar na história de José,
É judaísmo, é a formação do povo de Israel. Vocês estão entendendo a diferença do velho e do novo? E nela não permanece. E nela, na doutrina de Cristo, não permanece. Ele falou o quê? Não tem Deus. Você que julgue essa frase. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o que João pregou no Evangelho e nas suas 3 cartas? Ele só pregou Jesus Cristo, o verbo que se encarnou, a tríplice aliança. Ele só falou de Jesus, João, e do amor. Só falou isso. O que você acha que ele tem em mente quando ele diz, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não traz isso? Ele tem em mente aquilo que ele conheceu de Jesus, a nova aliança. Então ele diz, se alguém vem ter convosco, no versículo 10, e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boa-vinda, porquanto aquele que se dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então João fala, não ultrapasseis a doutrina de Cristo. Vamos ver Judas, 1ª, 2ª, 3ª, João, Judas. Olha lá, Judas tem 25 versículos. Vamos ler só versículo 3 e 4, do que ele diz. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Que fé? A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé que foi entregue aos santos? A fé dada por Deus, a fé da nova aliança. Deus entregou essa fé aos santos. O que Judas está dizendo? Que eu tenho que batalhar, cuidar dessa fé diligentemente, com atenção, batalhar diligentemente por essa fé que foi entregue aos santos, entregue por Deus. Por que ele alerta assim? Aí ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que é dissimular? Ocultar, encobrir, agir com astúcia, fingir, disfarçar. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem o que? A graça de nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então o que eles fizeram com a graça de Deus? Transformaram a graça em libertinagem e negam Jesus Cristo. E negam Jesus Cristo. Vocês entendem isso ou não? Então nós estamos vendo esse quadro hoje, esse quadro de uma igreja comercial, de uma igreja empresa, de uma igreja que fala em nome de Deus, mas explora as ovelhas, de uma igreja que fala em nome de Deus de milagres e coisas tais, mas não prega o evangelho da graça de Deus, não fala nada dos feitos da cruz, do sangue derramado, da nova aliança, que promove um monte de coisa orada, um monte de campanhas que não existe na Bíblia, um monte de invenções que trouxeram para dentro da igreja macumba, feitiçaria, agorado, óleo ungido, terra, rosa, tudo orado. Mesclaram, mancharam o evangelho. É isso que nós estamos vendo. Sim ou não? Estou muito brabo hoje? Ou não, né? Eu fico pensando. Deixa eu ler aqui uma parábola para você que eu já andei lendo. Abre lá em Lucas. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Quando Deus olha uma pessoa, como Deus vê essa pessoa? Quanto vale uma vida? Só que não é nada disso. Não achei aqui. Achei, Lucas 15. Quanto vale uma pessoa?
A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que acreditar nele não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Porque todos morrem e Ele veio trazer a vida eterna, a vida eterna. Paulo, dizendo a Timóteo, diz que Cristo trouxe a imortalidade através do Evangelho. Então, quanto vale uma vida para Deus? Então, aqui tem algumas parábolas que Jesus falou para mostrar o quanto vale uma pessoa para Deus. Então, capítulo 15, ele diz assim, a partir do versículo 3. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha o versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Presta atenção. Ele está dizendo que quando isso acontece, há júbilo no céu. É como se marcasse um gol. Marca um gol, a torcida... Então, quando acontece isso que eu vou ler, acontece no céu júbilo, lá o céu vibra quando isso acontece. Isso é que move o céu. Digo-vos, versículo 7, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que ele está dizendo? Que uma coisa que movimenta o céu, traz júbilos, traz louvores, traz júbilo, é quando aqui na terra, uma pessoa perdida, que não conhecia o Evangelho, que estava perdida, indo para o inferno, perdida, ela se arrepende, ela é salva, encontrou Jesus. Ele está dizendo: há júbilo diante de Deus por um pecador, por uma só pessoa que se arrepende e que é salva. Isso move os céus. A outra parábola que ele disse, olha lá, continua. A parábola da dracma perdida. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura com diligência, até encontrá-la? O que é uma dracma? É uma moeda grega, ela tem valor de 1 denário. É como se fosse um dia inteirinho de trabalho, das 6 às 6. É uma dracma. E tendo achado, versículo 9, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Agora olha o versículo 10, o que Jesus fala: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Quando? Por um pecador que se arrepende. Então os anjos de Deus vibram, entram em júbilo. Quando uma pessoa, ela entende a verdade, ela se arrepende. É isso que move os céus. Quando alguém é salvo aqui na terra, é isso que faz os anjos entrarem em júbilo. Quando uma pessoa aqui na terra é salva. Isso é a verdade do Evangelho. Quanto vale uma vida para Deus? O céu se movimenta quando alguém é salvo aqui na terra. Será que isso mexe com o seu coração? Então olha como nós temos que trabalhar. Olha como nós temos que falar e ensinar e ter paciência e suportar o tempo, os meses, as semanas, os anos, falando. Olha como é custoso isso e trabalhoso. Mas quando um pecador se arrepende, há júbilo diante dos anjos de Deus. Agora vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá. Paulo já está prevendo esses acontecimentos, está sabendo que vai haver tempos difíceis e trabalhosos. Na sua segunda carta, no capítulo 4, ele começa dizendo, no versículo 1: conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então o que Jesus vai fazer? Ele vai julgar vivos e mortos. Então preste atenção. Todos aqueles que roubaram, que fizeram tudo de errado, que faliram nações,
nas suas propinas, nas suas coisas todas. Presta atenção. Todos aqueles que fizeram mal, que mataram o inocente, que pecaram, Jesus vai trazê-los todos de volta. Você acredita ou não? Todos os corruptos, os que fizeram as leis mentirosas e estragaram uma nação, foram a causa de milhares de crianças morrerem nos hospitais porque não tinha recursos, porque os recursos eles roubaram. Foram a causa de milhares de mortes de pessoas porque os hospitais não tinham condições de cuidá-las, porque eles roubaram dinheiro, desviaram, tudo isso. Todos aqueles pastores que estiveram no púlpito e exploraram as pessoas e roubaram tudo, enganaram. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. Então todos eles vão ser julgados diante do tribunal de Cristo. Você acredita nisso? Você pensa que Hitler não vai ser ressuscitado? Vai. Ele vai estar diante do tribunal de Cristo, com todos aqueles que foram cúmplices de tudo aquilo que ele fez. E ele vai ser julgado por Cristo. Ele tem poder para fazer isso? Tem. Ele tem. Vai estar diante de Jesus Cristo e não tem um jeitinho brasileiro lá. Lá não tem um congresso dividido. Não tem nada disso. Lá não tem conversa, gente. Não tem os aliados. Não tem. Eles vão estar lá. Você acredita nisso? Pastor, e eu tremi as pernas, pastor. E eu que creio em Jesus Cristo, pastor. E eu que me arrependi dos pecados, me converti de verdade. Quando me fala de juízo, me dá arrepio. E eu ainda que falho, pastor, estou com medo. Não, não fica com medo. Vou ler para você isso aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então quem vai estar diante do tribunal são aqueles que rejeitaram Jesus, que enganaram, que não eram salvos, que exploraram, que estragaram a vida de muita gente, da nação inteira. Mas nós que cremos, que nos arrependemos, que somos salvos, não vamos entrar em juízo. Por quê? Nosso juízo já caiu na cruz sobre a pessoa de Jesus. Já fomos julgados, condenados e perdoados nele. Acabou o problema. Nós não vamos estar diante do tribunal de condenação. Nós somos salvos. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, aqueles que enganaram, Jesus vem como juiz. Ninguém vai pegar ele e crucificar de novo. Ele vem como juiz para dar a cada um segundo as suas obras. Por tudo aquilo que eles falaram, que eles fizeram, eles vão dar conta disso. Mas nós fomos perdoados. Olha a diferença de quem creu. Vocês estão entendendo isso? Volta lá para 2 Timóteo. Volta lá. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha que Paulo fala para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. O que ele está dizendo, Timóteo? Paulo está prevendo esse mal que vai vir, ele sabe disso. Então ele fala: Timóteo, prega a palavra, insta, quer dizer o quê? Prega, insista com as pessoas, insista, quer seja oportuno ou não, fale, volta, fala, repita, luta, nem que as pessoas não te entendam, não precisa entender. Trabalhe enquanto é tempo, enquanto elas têm ouvido, enquanto elas estão ainda aceitando. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Olha lá, está escrito, versículo 3. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. O que eles vão fazer? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então estas pessoas, elas não vão suportar a sã doutrina. Elas vão se cercar de mestres
que pregam para elas as coisas que elas cobiçam. O que elas cobiçam, elas querem riqueza, elas querem fartura, elas querem vida boa, eles querem mestres que prometem para elas que elas vão ter tudo isso. E quando fala de Jesus na cruz, não tenho ânimo para isso. Eu quero a campanha do sucesso, o congresso do sucesso, eu quero as riquezas desta terra, as Lamborghini, as BMW, os edifícios, eu quero isso. Vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão aqui a dar ouvidos a dar ouvidos à verdade. Olha lá, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Olha, ó a fábula, o cara vem, dá seu carro, dá sua casa, faz um sacrifício, ele vai te dar dinheiro para você comprar uma Lamborghini. Olha a fábula, vai se entregar cegamente. Vocês estão entendendo? Vai se entregar, entregando-se às fábulas. Continuando, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas. Ela suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre gabalmente o que é o teu ministério, Timóteo, suporta as aflições. Pensa que pregar o evangelho é só, você passa por um monte de aflições, desassossego, às vezes as pessoas não compreendem, você perde as pessoas, elas, olha, se Deus chegasse assim para mim e falasse, ô Valdir, agora chega de ser pastor, obrigado, amém. Na hora, obrigado, Deus, obrigado. Ó, eu vou. É aflição. Eu ia agradecer muito, mas não posso agora. Às vezes quando eu olho para minha esposa, ela olha para mim e fala, olha, até o fim da vida. Você quer tirar férias? Não tem férias, pastor. Aí eu acordo ele para a Bíblia, meu Deus, eu tenho que falar tudo de novo. Quando é jovem, eu quero ser pastor, eu quero pregar, eu quero, é comigo, eu quero, não me dá chance, eu estou revoltado, eu quero. Mas depois que Deus dá um ministério, já não estou tão empolgado. Já não estou mais com aquela vitalidade para fazer a obra. Eu acho que eu não gosto de servir a Deus. Eu estava iludido. É que nem o primeiro namoro, né? A jovem, eles se encontram, beijam, abraçam, estão agarrados o tempo todo, aquela ilusão, aquela paixão, aquela coisa mais do que ilusão. Não sabe o que vai enfrentar. É paixão cega, não vê nada, né? Mas quando a coisa pesa, aí pesa. Aí as pessoas cansam de você. Você não pode cansar delas. Estou contando o que é verdade, meus irmãos. Deixa para lá essas coisas. Você entende isso, queridos? Olha, eu estou aqui em defesa sua, para te proteger, para te guardar do engano, da mentira. Essa é a minha função, para você ser uma ovelha saudável, e quem assiste pela internet vai ser liberto também de um monte de coisas enganosas que está aí como evangelho e não é. Então, só para nós terminarmos, vamos a mais um texto, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Então Paulo dá uma instrução aqui, ele diz assim no versículo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, as vãs sutilezas,
conforme os rudimentos, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Os colossenses se desviaram do ponto central, que era Jesus Cristo crucificado. Aceitou lá o asceticismo, o misticismo, né? E alguns pessoal da lei entraram lá, levando eles para as obras da lei. O gnosticismo também. E perderam Cristo de vista. Começaram a se envolver com um monte de doutrinas variadas e estranhas. Então Paulo fala, cuidado que ninguém vos venha enredar. Outra tradução fala, fazer presa sua, vos dominar a bel prazer. Ele fala assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que é enredar? Você já pode me ensinar isso. O pescador vai lá, atravessa uma rede no rio, à tardezinha, amarra aquilo bem, vai voltar no dia seguinte de manhã, os peixinhos vêm, entram na rede, passa a cabeça, a guelra fica presa aqui, eles caíram na rede, está enredado, eles não conseguem nem passar e nem voltar, eles se batem, estão presos aqui pela cabeça na rede, pelas guelras. Então tem um monte de crente enredado, ele não vai mais para frente, não vem mais para trás, ele está preso numa rede que aparentemente para ele é evangelho. Ele caiu nas filosofias, nas vãs sutilezas, nos rudimentos do mundo, nas tradições dos homens. Então ele está travado, ele está dominado, ele não vai, não vem. Tem um mundo de gente na igreja angustiado, com a vida mais destruída do que construída, preso pelas guerras, preso nas redes da religião. Tem muita gente, perdem anos da vida escravizados, às vezes dentro de uma igreja, que não ensina o evangelho, são explorados. Nossa, nem vou falar mais, eu já cansei disso. Cuidado, ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, coisas sutis, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele mostra quem é Cristo. Nele, em Cristo, habita corporalmente o que? Toda a plenitude da divindade. Ele apresenta Cristo como o Deus completo, o Deus pleno, o Deus total. Vocês estão entendendo? Nele habita. Vocês estão ficando presos por redes da religião, estão desprezando Cristo que habita corporalmente nele toda a plenitude da divindade. E para terminarmos, aonde nós começamos, 2 de Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram os falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, disfarçadamente, heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade terá uma má fama. Também movidos por avareza vão comercializar a fé de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês, vão comercializar a sua fé, fazer um comércio com aquilo que você crê. E também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras que vão criar ilusão. Vem que aquelas histórias, aqueles testemunhos, aquelas pregações, aquelas promessas, só homem de Deus tem que ser assim, vai se cumprir. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos terminar, vamos ficar em pé, queridos, vamos.